Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos bater um papo sobre o despertar na madrugada, mais precisamente às 3 horas da manhã. Eu recebo muito essa pergunta nos meus atendimentos. Pacientes sempre me dizem: Jordana, eu sempre acordo por volta das 3 da manhã. O que isso quer dizer? Já ouvi comentários de amigos, já vi explicações espirituais, crenças orientais, e eu também já vivi muito isso, especialmente em períodos de estresse, excesso de responsabilidades, quando a minha mente estava muito sobrecarregada e eu não conseguia desligar. Eu não sei se isso acontece com você, tá? Mas provavelmente alguma vez já aconteceu. Então, hoje eu queria trazer um olhar terapêutico e científico sobre isso, sem alarmismo, sem rótulos, mas entendendo o que acontece no corpo e na mente quando o sono se fragmenta, tá? A primeira coisa que eu preciso dizer é: acordar durante a madrugada é normal, né? É humano. O sono não é um estado contínuo, profundo, a noite inteira sempre, né? Ele acontece em ciclos. E entre esses ciclos, pequenos despertares podem acontecer. O que chama atenção, tá, clinicamente, não é acordar uma vez ou outra, é quando esse despertar se repete sempre no mesmo horário e vem acompanhado de ativação mental. Do ponto de vista da neurociência, por volta das 3 da manhã, o cérebro costuma estar saindo de uma fase mais profunda do sono e entrando em estágios mais leves. Nesse horário, o cortisol ele começa a subir gradativamente. Tá? O cortisol, aquele hormônio conhecido como hormônio do estresse, né? Na verdade, ele é um esteroide, tá? Essencial, produzido pelas glândulas adrenais, que ficam acima dos rins, que regulam o metabolismo, sistema imunológico, pressão arterial, ritmo circadiano, né? Que é do sono. Ele gerencia também a resposta a perigos e inflamações. Ele não é um vilão, tá? É um hormônio que prepara o nosso corpo para despertar, para acordar. Mas quando a pessoa está sob estresse crônico, ansiedade, sobrecarga emocional, esse sistema ele fica hiperativado. O corpo está cansado, mas o sistema nervoso não se entende seguro para desligar completamente. Então, muitas pessoas acordam nesse horário, vivem um estado de alerta durante o dia. Aí é que está o problema, né? São pessoas que sustentam tudo, pensam em tudo, cuidam de todos, e o corpo aprende que relaxar não é seguro. Então, durante o sono, o que ele faz? Ele não consegue manter aquela linearidade do descanso, tá? Quando o silêncio da madrugada chega, aquilo que foi contido durante o dia encontra espaço para aparecer, né? Então, não é o problema que acorda a pessoa, é o relaxamento que permite que o problema emerja, tá? Então, em muitas tradições, esse horário da madrugada é visto como um período de maior sensibilidade emocional. Quando a gente tira o excesso de misticismo que essas crenças estão dizendo, é algo muito próximo da clínica. As defesas estão mais baixas, né? É aí que o inconsciente se revela, né? Porque ele tem mais espaço. A gente tem ali as nossas barreiras, né? A resistência, né? Aquela repressão que a nossa mente ela faz tudo para nos proteger do sofrimento, né? Então, nosso inconsciente ele armazena muitas emoções, muitas coisas para que a gente não lide com aquilo durante o dia, né? Com as nossas defesas ali
segurando aquele conteúdo lá no inconsciente. Quando a gente dorme, as defesas relaxam, né? Então, o inconsciente, ele se revela, inclusive através de sonhos, que qualquer dia desse eu trago um vídeo sobre isso aqui também. Então, assim, ciência e simbolismo, eles não estão se opondo aqui, né? Estão falando da mesma experiência humana, em linguagens diferentes. Clinicamente, é muito comum que esse despertar venha acompanhado de pensamentos repetitivos, intrusivos, preocupações, lembranças, culpa, sensação de responsabilidade excessiva, uma angústia pode aparecer, difícil de nomear. E muitas vezes a pessoa diz: eu nem sei com que eu estou preocupada, mas me sinto tenso, um aperto no peito. Isso é o corpo falando antes da palavra, né? O nosso corpo, ele fala. O problema é que a gente nem sempre para ouvir o corpo. A gente toma um remedinho aqui, outro ali, a gente se anestesia, né? Então, o que geralmente não ajuda, tá, nesse momento, é brigar com o despertar. Ficar checando o relógio, tentando forçar o sono, entrando em pensamentos catastróficos do tipo: se eu não dormir agora, amanhã eu vou ficar péssimo, porque isso só reforça, né, o estado ali de alerta do sistema nervoso. O que ajuda é reduzir a ativação, respiração mais lenta, né? Você pode fazer um exercício de respiração profunda, diafragmática, luz baixa, não estimular jamais o cérebro com o celular, tá? Inclusive, o hábito de levar celular para a cama, ele é péssimo, ele é um hábito assim que precisa ser abolido, tá? Se você tem esse costume, é muito ruim. E assim, o que a gente... E assim, vou dar mais uma dica, né? Você pode usar um óleo essencial de lavanda nesse momento, pinga no travesseiro ou pinga nas mãos, faz assim, inala profundamente algumas vezes, tá? Porque o óleo essencial de lavanda, ele é excelente para relaxar, diminuir a ansiedade, e ele tem propriedades sedativas também, além de ansiolíticas. Então ela ajuda a induzir ao sono. E principalmente, o que eu mais falo, né, nos atendimentos, olhar para o seu dia, tá? Como está a sua rotina? Quanto você está se exigindo? Quanto de descanso emocional você tem permitido? As pessoas me pedem, né? No caso das terapias integrativas, eu quero um óleo essencial para o sono. Principalmente, assim, no óleo essencial para o sono a gente tem, né, um blend de lavanda e tal. Mas, principalmente na terapia floral, eu escuto muito assim: eu preciso dormir melhor. Tem floral para o sono? Não. Tem floral para você. Tem floral para você que não consegue dormir. Então, a gente vai olhar para o que está tirando o seu sono. Essa consciência de começar a cuidar das coisas na raiz, né? E não na consequência, né? Não no sintoma, a gente começar a olhar para a causa dos problemas, é aí que a gente consegue se curar, né? Encontrar o que de fato está gerando ali aquela insônia, esses despertares, o que está te preocupando, como é que está a sua vida, o que há de insatisfação, o que está precisando de movimento, de mudança, de transformação. O que está te incomodando de verdade, né? São muitas camadas aí para serem olhadas, né? Pode ter alguma questão física, questões, né, que precisam ser avaliadas, vitaminas, etc. Mas a gente precisa olhar para o contexto de vida dessa pessoa, né? E o estado emocional dela. O que está acontecendo para que esse sono ele esteja tão prejudicado? Como é que está a sua rotina, o seu dia a dia, tá? Então, olhar para o seu dia,
olhar para sua rotina, olhar para o quanto você se exige, o que você não tem se permitido, porque o trabalho com o sono, ele não começa à noite, tá? Ele começa durante o dia. Quando esse despertar ele é frequente, ele vira um sinal clínico muito importante, porque dormir é essencial para a nossa saúde física e mental, tá? Então, assim, não é para rotular, tá? Aqui, mas para você investigar questões de ansiedade, excessos de responsabilidade, dificuldades de delegar, lutos não elaborados, insatisfação, emoções reprimidas. Isso tudo é um leque, né, de possibilidades que podem estar mexendo com o seu sono antes de você partir para um medicamento que vai te apagar, né? Vamos tentar olhar para o que está acontecendo antes, né? Qual é a causa disso tudo? Ou quais são as causas disso tudo, né? Que às vezes não é uma causa só, tem tanta coisa por trás. E o sono fragmentado muitas vezes é o reflexo de uma vida emocional fragmentada. Se você acorda com frequência por volta das 3 da manhã, talvez a pergunta não seja o que isso significa, mas sim o que em mim não está conseguindo descansar, ou o que em mim não está me permitindo descansar. O sono é um termômetro, né, do nosso estado interno. E às vezes o corpo acorda a gente porque ele está pedindo cuidado. Então fica aqui o meu recado para que você se olhe com mais carinho, com mais amor, que você consiga olhar para o que está tirando seu sono, né? Existem várias estratégias que você pode usar para conseguir ter um sono de mais qualidade. Você pode buscar. Eu vou qualquer dia desse produzir um conteúdo aqui sobre higiene mental, higiene do sono, para que você não deixe de ser, né, uma higiene mental antes, né, do horário de dormir. Então, assim, você pode buscar conteúdos relacionados a isso, mas principalmente, olha para você, a resposta ela tá sempre na gente, né? Ela tá sempre lá dentro, não tem fora, tudo tá dentro da gente. Então, assim, um remédio ele pode resolver o seu problema ali porque ele vai te apagar, mas ele não vai tratar o que tá fazendo você não conseguir relaxar para dormir. E existem os hábitos, né? Os maus hábitos, como realmente excesso de tela e etc. Mas eu vou trazer isso num próximo vídeo, algumas estratégias que podem ajudar, tá? A indução do sono. Mas hoje aqui o meu recado foi sobre essa questão do despertar às 3 da manhã. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta, curte, compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. E se você precisar de ajuda para olhar para dentro, para cuidar de você com mais carinho, para o que está tirando seu sono, eu faço atendimentos, tá? De psicanálise clínica, também de terapia floral, aromaterapia. Tem os meus contatos aí na descrição e eu vou amar conversar com você. Fica com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.